Você já sentiu que sua paz foi roubada por alguém que não te merecia? Não por um ladrão, não por uma tragédia, mas por alguém que você deixou entrar na sua vida. Alguém que, no final, mostrou que não merecia estar lá. E agora, mesmo depois do fim, a dor insiste em ficar. Como um visitante indesejado que se recusa a ir embora. Você tenta seguir em frente, mas os pensamentos voltam. Por que não fui suficiente? E se eu tivesse feito diferente? Será que um dia essa angústia vai passar? Se você se reconhece nisso, respire fundo. Este vídeo é um mapa, um caminho direto para você recuperar algo que talvez nem perceba que perdeu. O controle sobre sua própria paz. Não se trata de ser frio ou indiferente. Trata-se de força, clareza e amor próprio. De parar de dar poder a quem não te respeita e começar a cuidar da única pessoa que realmente importa, você mesmo. E se eu te disser que a dor que você sente não vem do que aconteceu, mas da história que você conta a si mesmo sobre isso? Essa é a chave que já foi desvendada há séculos, mas poucas pessoas usam nos dias de hoje. Fique comigo, que você vai aprender a usá-la. Aqui você vai entender porque a dor do abandono, da rejeição ou da traição não é sobre o que fizeram com você, mas sobre o que você decidiu acreditar sobre si mesmo, como o apego emocional, aquela necessidade de precisar de alguém, está te mantendo preso. E como substituí-lo por algo muito mais poderoso, o erro que 99% das pessoas cometem ao tentar superar uma perda, e como realmente deve ser feito esta superação, isso não é teoria. São ferramentas reais, usadas por gerações, e hoje, elas estão aqui, para você. Se você está cansado de sentir que sua felicidade depende de quem vem, ou vai, se está pronto para transformar essa dor em força, é hora de virar a chave, recuperar sua autonomia emocional, e construir uma paz interior que não dependa de ninguém. Se isso tocou em algo dentro de você, comenta aqui embaixo. Eu escolho minha paz. Ou escreve o que você está deixando para trás hoje. Esse pode ser o seu primeiro passo em uma nova direção. E claro, aproveite para curtir o vídeo agora mesmo, pois isso ajuda a recomendar mais conteúdos como este para você. Vamos! O sofrimento vem de dentro, não dos outros. Quando alguém nos fere, a dor parece vir diretamente daquela ação, a rejeição, a traição, a indiferença, tudo isso nos atinge como uma flecha certeira, mas a verdade revelada é muito mais profunda e libertadora. O que realmente nos machuca não é o que a outra pessoa fez, mas o que decidimos acreditar sobre aquilo, a forma como interpretamos o que aconteceu, a história que contamos para nós mesmos depois do impacto. Mas a história muitas vezes é mais cruel do que o próprio fato. Não somos afetados pelos eventos externos, mas pela maneira como pensamos sobre eles. Parece duro? Pode ser, mas é um convite à liberdade. Se o sofrimento não está nas mãos dos outros, está nas nossas, e isso nos dá poder, o poder de transformar nossa dor. Na maioria das vezes, quando somos abandonados ou traídos, criamos narrativas que só aumentam o sofrimento. Não sou bom o suficiente. Fui enganado porque sou ingênuo. Ninguém nunca vai me amar de verdade. Mas essas conclusões não são fatos, são interpretações emocionais, histórias automáticas criadas pela mente vulnerável. Você já percebeu como a mesma situação pode ser devastadora para uma pessoa e quase insignificante para outra? Dois amigos perderam o emprego. Um entra em crise, achando que nunca vai se recuperar. O outro vê como oportunidade para recomeçar. Duas pessoas são traídas. Uma fica obcecada pelo ex, revivendo cada detalhe. A outra sente a dor, mas segue em frente mais sábia. A diferença não está no que aconteceu, mas no que cada um decidiu pensar sobre o que aconteceu, e isso não é opinião, é neurociência. Nosso cérebro cria histórias para explicar a dor, e se você não questionar essas histórias, elas viram sua prisão. Vou te mostrar como isso funciona na prática com uma história. Márcio e Lucas foram traídos pela mesma pessoa. Márcio passou meses se perguntando: o que eu fiz para merecer isso? Ela vai perceber que errou e voltar? Nunca vou encontrar alguém assim de novo. Lucas, após a dor inicial, pensou: ela mentiu porque é insegura. Isso é problema dela. Se não valorizou meu amor, é porque não era minha pessoa. Vou usar essa experiência para me conhecer melhor. Após um ano, Márcio ainda revivia as mensagens antigas. Lucas estava em um novo relacionamento mais saudável, porque ele havia mudado sua mente, não seu coração. Não é o que acontece conosco que nos machuca, mas o diálogo interno que criamos sobre isso. Exemplo prático. O fato: alguém te trocou por outra pessoa. O que nosso inconsciente cria: não sou bom o bastante. Ninguém nunca vai me amar de verdade, criando uma dor sem fim. Agora o que devemos fazer consciente? Ela priorizou outra coisa. Isso reflete os valores dela, não o meu valor. Quando você entende isso, a dor começa a diminuir.
Vamos fazer um exercício para treinar seu cérebro hoje. Identifique o fato automático. Anote o que aconteceu sem julgamentos. Exemplo: ele não respondeu minha mensagem por 3 dias. Separe a história que você criou. Pergunte: o que estou assumindo sobre isso? Exemplo: estou pensando que ele me odeia e que fiz algo errado. Agora, com o olhar consciente, troque por: ele está ocupado ou distante? Isso é sobre ele, meu valor não muda por isso. Nosso cérebro cria narrativas emocionais para justificar a dor, mas muitas dessas histórias são mentiras sutis que viram prisões. Quando você questiona essas histórias, enfraquece o sofrimento. Ninguém pode te machucar sem sua permissão. Não é clichê, é neurociência aplicada, é poder pessoal em ação. Mas e quando a dor vem de um vício emocional? É o que veremos agora. Apego emocional é a raiz da dor. Amar não é o problema. Amar é humano, é belo, e é parte essencial da nossa jornada neste mundo. O que dói, o que nos fere de verdade, é a dependência disfarçada de amor. É quando acreditamos que só seremos inteiros se estivermos com alguém. Nesse momento, colocamos nosso centro emocional fora de nós mesmos, e qualquer afastamento, silêncio ou mudança de humor nos abala profundamente. Não porque o outro quis nos machucar, mas porque entregamos a ele o poder de nos manter em pé. Os grandes filósofos já diziam que a maior fonte de sofrimento é a dependência emocional. E isso é um alerta, porque quando você acredita que sem o outro não tem valor, você passa a viver com medo de perder, e não com a leveza de amar. Você já sentiu que, mesmo depois de um relacionamento acabar, continuava preso a alguém que já não estava mais na sua vida? Não é sobre saudade. É sobre aquela sensação de que você precisa dessa pessoa para ser feliz, mesmo sabendo que ela te fez mal. E o pior, ela não surge do nada. Vou te mostrar como ela se forma. Por que o cérebro vicia nesse sofrimento? Sim, é um vício químico. Mas antes, uma história real que vai te fazer enxergar isso na prática. Rafaela e Ricardo viveram um relacionamento intenso. Rafaela dizia que ele era sua razão de viver. Quando Ricardo se distanciou, Rafaela não perdeu um namorado, perdeu a si mesma. Ela chorava, implorava, tentava se encaixar, vivia tensa, com medo constante de que ele a deixasse. E quando ele finalmente foi embora, ela afundou. Já Sofia, num relacionamento parecido, também sofreu com a separação. Mas ela dizia: eu amo ele, mas me amo mais. Se ele se foi, talvez não estava pronto para o amor que eu tenho para oferecer. Ela chorou, sentiu, mas permaneceu inteira, porque o amor dela era abundante, e não carente. Um ano depois, Rafaela ainda passava horas olhando o perfil de Ricardo. Sofia estava vivendo com paz, e aberta para um novo amor. Por que nos apegamos a quem nos faz mal? O mito da alma gêmea. Nosso cérebro confunde apego com amor por causa da dopamina, o mesmo químico do vício em jogos. O efeito falta, ou excesso. Relacionamentos turbulentos criam picos de emoção. O cérebro vicia nesse drama. Caindo na sua própria armadilha, lembre-se: nenhum mal é maior do que acreditar que alguém é sua única fonte de felicidade. Nenhum ser humano deve carregar o peso de ser a nossa fonte de estabilidade. Isso não é amor, é dependência. A liberdade emocional não é frieza, é maturidade. É saber que podemos amar profundamente sem nos perder. É caminhar lado a lado com alguém, sem se apagar para caber na vida dessa pessoa. Vamos fazer um exercício. Para entender o que é apego emocional, reflita sobre sua última relação ou atual. Você sente medo constante de ser deixado? Você sente que não saberia como seguir sem essa pessoa? Identifique os pensamentos de dependência. Não consigo ser feliz sem ela. Preciso dele para me sentir suficiente. Agora consciente. Eu posso sentir dor e ainda assim continuar inteiro. Amor verdadeiro começa comigo. Eu dou meu amor, mas não terceirizo minha paz. A prática do desapego emocional não significa que o outro não importa. Significa que você importa também. Que, mesmo amando, você se prioriza. E isso te torna alguém mais forte, mais estável e, curiosamente, mais capaz de amar de verdade. Porque o verdadeiro amor não nasce da carência, mas da abundância interior. Se convide a voltar para dentro, a construir uma base interna tão sólida que nenhum silêncio, nenhuma ausência, nenhuma rejeição te derrube. Os vínculos continuam importantes, mas deixam de ser prisões, passam a ser escolhas livres. E quando você vive assim, o amor deixa de ser uma fonte de sofrimento e se transforma em expressão de liberdade. Agora que você sabe identificar o apego, o próximo passo é construir autossuficiência emocional para que nenhum relacionamento futuro vire outra âncora. O que o café, um celular descarregado e um relacionamento tóxico têm em comum? Todos eles nos deixam dependentes de algo externo para funcionar. Mas e se eu te disser que você pode ser sua própria fonte de energia emocional? Não é teoria positiva, é neurociência.
Ninguém pode ferir seus sentimentos sem sua permissão. Hoje, você vai descobrir como revogar essa permissão e construir uma força interna que nenhuma rejeição ou abandono consegue abalar. Autossuficiência não é frieza, não é se isolar do mundo. É força interior, é a capacidade de permanecer em paz, mesmo quando tudo à sua volta está em caos. Mas que você entenda que devemos viver sozinhos, mas a não nos perder em ninguém. Você pode amar profundamente, pode se comprometer, viver em comunidade, se doar, mas jamais deve depender de alguém para se sentir inteiro. Essa é a essência da liberdade emocional. Você já é completo. Não precisa ser completado. Vamos começar com um exemplo, que vai mudar como você se vê. Imagine duas árvores na mesma floresta. Uma árvore jovem, tem raízes superficiais a cada ventania, balança violentamente, quase arrancada, precisa de estacas externas para não cair. Já um carvalho centenário, raízes profundas que alcançam lençóis freáticos. Seu tronco balança, mas nunca quebra. Não precisa de apoios. Ele é seu próprio sustento. Você é qual delas? Relacionamentos saudáveis não nascem da carência. Preciso de alguém para me completar, mas amor próprio. Escolho compartilhar minha vida com quem merece. Como Marco Aurélio escreveu, você possui dentro de si tudo o que precisa para ser feliz, se souber onde procurar. Exemplo: Bruno passou anos acreditando que só seria feliz se tivesse alguém ao lado. Ele trocava sua rotina, seus valores, até seus gostos, só para ser aceito. Quando terminava uma relação, mergulhava no vazio, como se tivesse perdido tudo. Já Carla aprendeu com o tempo que está. Só não é sinônimo de solidão. Ela cultivava atividades que lhe davam prazer, amizades, cuidava da saúde emocional. Entrava em relações para somar, não para se preencher. Bruno dizia: eu só me sinto vivo quando estou com alguém. Carla dizia: eu compartilho a minha vida, não entrego ela na mão de ninguém. Anos depois, Bruno ainda sofria por ser constantemente rejeitado. Carla vivia com mais leveza e atraía vínculos verdadeiros, sem esforço. Quando você depende do outro para se sentir feliz, você entrega ao outro o controle do seu estado emocional. Seu bem-estar vira refém do comportamento, da atenção ou da ausência de alguém. E isso é perigoso. A verdadeira liberdade não vem de conquistar o amor de alguém, mas de reconhecer o próprio valor antes de qualquer validação externa. Quando você não exige que o outro te preencha, você começa a amar com liberdade, não com ansiedade. Você escolhe estar, não implora para ser escolhido. Você sabe quem é, e isso basta. Exercício: treinando a autossuficiência emocional. Escreva 3 frases que você costuma pensar quando se sente carente emocionalmente. Exemplos: ninguém se importa comigo. Sem ele ou ela, minha vida não tem sentido. Eu preciso de alguém para ser feliz. Pergunte-se: essa frase é verdadeira ou é fruto de uma emoção momentânea? Se isso não fosse verdade, como eu agiria diferente agora? Reescreva com consciência: minha presença é suficiente. Eu sou minha fonte de estabilidade. Relacionamentos são bônus, não necessidade. A autossuficiência não elimina a dor, mas ela impede que a dor te destrua. Ela te ensina que, mesmo ferido, você sabe onde está a sua cura. E ela começa sempre dentro de você. Tudo à sua volta pode mudar. Relacionamentos, status, elogios, presença. Mas o que você escolhe pensar, isso ninguém pode tirar de você. É nesse núcleo de decisão interna que mora a verdadeira liberdade. Autossuficiência emocional é um compromisso com a sua paz. É parar de implorar por atenção e começar a oferecer amor com presença e dignidade, porque só quem está inteiro pode se entregar de verdade. E só quem é livre pode amar sem se aprisionar. Se isso ressoou com você, comente abaixo uma palavra que represente sua nova fase: inteiro, liberdade, força, ou escreva: eu sou suficiente. Essa afirmação já é o primeiro passo para viver com mais leveza e verdade. Agora que você está construindo suas raízes, precisamos falar sobre o maior obstáculo à autossuficiência: a resistência em aceitar a realidade. O que o luto, um péssimo chefe e uma traição têm em comum? Todos são realidades que resistimos em aceitar. E essa resistência é o que transforma a dor em sofrimento crônico. Agora vamos além do deixe para trás e aprofundar em como usar a aceitação como alavanca para a liberdade. Nada drena mais energia emocional do que resistir ao que já aconteceu, quando algo nos machuca. O impulso é tentar voltar no tempo, corrigir, entender, achar culpados, imaginar 1000 finais alternativos para a mesma história. Esse movimento é humano, mas também é o que nos aprisiona no sofrimento. Enquanto resistimos à realidade, continuamos acorrentados a ela. É como segurar uma corda cortante. Mesmo depois de ela já ter nos ferido, vamos começar com um paradoxo que vai desafiar sua mente. Na Grécia Antiga, um discípulo perguntou ao seu mestre: Mestre,
Como posso aceitar que minha esposa me deixou? Ele respondeu: imagine um barril cheio de água, mas com um furo. Você passa dias tentando enchê-lo, até perceber. O problema não é a água, e sim o furo. Aceitar não é sobre a perda. É sobre fechar o vazamento da sua energia mental. Quando você para de lutar contra o que já aconteceu, a vida volta a fluir. Agora, a pergunta que muda tudo: onde você está gastando energia tentando consertar o inconsertável? A verdadeira liberdade começa quando paramos de lutar contra o que não pode ser mudado. Laura foi deixada com uma mensagem fria, depois de anos de relacionamento. Ela leu e releu, imaginando como teria sido se tivesse dito outra coisa. Se tivesse agido diferente, se ele tivesse sido mais honesto. No começo, ela brigava com a realidade. Isso não podia ter acabado assim. Ele vai perceber que errou. Isso não é justo. Por meses, Laura resistiu. E quanto mais resistia, mais sofria. Até que um dia, ela sentou sozinha e disse em voz alta: aconteceu. Eu não posso mudar, mas posso escolher o que faço com isso agora. Naquele momento, o sofrimento não desapareceu, mas começou a diminuir o poder que tinha sobre ela. O que é aceitar? Aceitar não é se conformar, não é desistir. Não é dizer que o que aconteceu foi justo ou certo. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é, sem acrescentar sofrimento mental à dor que já existe. É dizer: isso aconteceu. E agora? Ciclo da resistência. Algo aconteceu, você resiste, revive, sofre de novo, se prende e paralisa. Rompa esse ciclo, redirecionar a energia. Em vez de gastar tudo no passado, usar o que temos para cuidar do presente. Exercício de aceitação. Escreva um fato doloroso que você ainda não aceita totalmente. Exemplo: fui traído por quem mais amava. Liste os pensamentos que surgem quando você revive isso. Isso não podia ter acontecido. É injusto. Eu devia ter feito diferente. Agora escreva uma nova frase com base na realidade. Isso aconteceu. Eu não posso mudar, mas posso escolher como sigo daqui. Pergunte-se com honestidade: o que posso aprender, fazer ou transformar com isso agora? A sua paz nasce da aceitação. Quando você resiste, reabre a ferida. A mente que aceita começa a curar. Aceitação não é ausência de dor, é ausência de resistência à dor. É quando, mesmo com cicatrizes, seguimos com dignidade e presença. Não somos os fatos que nos aconteceram, somos o que escolhemos fazer com eles. Isso ninguém pode tirar de nós. Aceitar é o primeiro passo, mas ressignificar é o que transforma as cicatrizes em sabedoria. Você vai aprender a mudar a sua história. O que o sofrer uma fratura, uma tatuagem e seu último término têm em comum? Todos deixam marcas permanentes, mas só você decide se serão lembretes de dor ou medalhas de sobrevivência. Você não apaga o passado. Ele te ensina a recontá-lo com sabedoria. Hoje, você vai descobrir por que seu cérebro prende você em histórias antigas, como transformar traumas em ferramentas, um exercício de poder pessoal para fazer hoje mesmo. Todos nós temos cicatrizes. Algumas estão no corpo, outras escondidas na alma, marcadas em silêncios, guardadas em memórias que evitamos tocar. A vida, em algum momento, nos quebra, e isso é inevitável. Você não é o que te aconteceu, você é o que escolhe fazer com isso. Mas ele não precisa ditar seu destino. Você não é o abandono que sofreu, a rejeição que doeu, o fracasso que enfrentou, as palavras duras que ouviu. Você é a resposta. A forma como decide seguir depois de tudo? Vamos começar com uma revelação chocante sobre memórias. Estudos provam que, toda vez que você relembra um evento, seu cérebro reescreve com suas emoções atuais. Ou seja, se você revê uma mágoa com raiva, ela se torna mais dolorosa. Se o rever com aprendizado, ela vira combustível. Isso significa que seu pior capítulo pode virar sua maior vantagem. Se você reescrevê-lo certo, vou te mostrar como o método da reautoria, em 3 passos. Primeiro passo: fatos versus significado. Fatos: ele me traiu. Significado antigo: sou descartável. Reescreva: descobri que mereço lealdade. Segundo passo: troque vítima por protagonista. Antes, ela destruiu minha confiança. Agora, minha capacidade de confiar é minha. Ninguém pode roubá-la. Terceiro passo: extraia o antídoto. Pergunte-se: que força essa dor me obrigou a desenvolver? Exemplo: aprendi a estabelecer limites. Vou te contar a história de Marcos. Marcos cresceu ouvindo que não era suficiente, fez de tudo para agradar, provar seu valor, mas sempre acabava se sentindo pequeno. Por muito tempo, ele acreditou nessa história. Repetia para si mesmo: não sou capaz, não sou digno, não sou suficiente. Em seus relacionamentos, só apareciam pessoas que reforçavam estas crenças. Até que um dia, em silêncio, ele decidiu: essa história não é minha. Foi colocada em mim, e eu posso escrever outra. Dor que é repetida, vira identidade. Dor que é encarada,
vira força. A mente que revive o trauma constantemente o mantém vivo, mas a mente que observa com clareza consegue transformá-lo. Não use o passado como prisão, use-o como alicerce. Escreva uma dor que você carrega até hoje. Exemplo: meu pai nunca me valorizou. Agora escreva a história que sua mente criou com base nisso. Não sou importante, nunca serei suficiente. Reescreva essa narrativa com lucidez e liberdade. Aquilo doeu, mas não define quem eu sou. Eu aprendi a me valorizar por dentro. Hoje, eu cuido de mim como sempre mereci. Faça isso quantas vezes for preciso. Repetição cria crença, mas reescrever cria liberdade. Você pode transformar ponto final em vírgula. Aquela decepção pode abrir espaço para algo mais verdadeiro. A rejeição pode te reconectar com sua essência. O fim pode ser o recomeço mais sincero da sua vida. Reescrever sua história não é fingir que não doeu, é acolher tudo que doeu, e mesmo assim, seguir com mais consciência, não esperando pedidos de desculpas, não buscando explicações que talvez nunca venham, mas escolhendo encerrar o capítulo com dignidade e começar outro com presença. O poder da reconstrução está em interromper o ciclo da repetição, em não permitir que a ferida vire identidade. Sua história não terminou no momento da dor, ela começa a se transformar no momento da escolha, e essa escolha está agora nas suas mãos. Se esse vídeo falou com você, comente abaixo. Eu escolho reescrever. Ou, essa história não me define mais. Você não precisa esquecer o que viveu, mas pode escolher o que fazer com isso a partir de agora. Falamos sobre o silêncio que machuca, sobre o peso de resistir à realidade, sobre a coragem de aceitar, e finalmente, sobre o poder de reescrever a própria história. Se você chegou até o fim, não é por acaso. Talvez porque no fundo você esteja pronto. Pronto para parar de sobreviver e finalmente começar a viver com intenção. Lembre-se, a dor vai desaparecer, mas ela pode virar sabedoria, que o caos pode virar caminho, e que a sua dor pode se transformar em força silenciosa. Você não precisa de permissão para mudar. Você só precisa fazer uma escolha: continuar preso à velha história, ou escrever um novo capítulo, com mais presença, consciência e verdade. Se essa mensagem tocou seu coração, comente agora: estou pronto para reescrever minha história. Curte este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, a cada vídeo, a gente desenterra mais uma camada da alma, até que você volte a sentir leveza. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também está travando uma batalha silenciosa. Às vezes, uma única frase pode despertar uma nova vida. E lembre-se, a dor pode ter sido o começo, mas a escolha de continuar é só sua, e ela começa agora.